Olá, meus jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se não é inscrito, se inscreve aí, caso goste do conteúdo, encarca o dedão no like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Será, meus amigos, que vale a pena investir nas ações das lojas Marisa? O que vocês acham? Vou comentar aqui as principais informações atualizadas da companhia. E já começa aqui com a última notícia envolvendo a empresa. Não foi uma notícia das melhores não, meus amigos. Prejuízo saltou aqui mais de 60% e passa dos 100 milhões de reais apenas no último resultado. Lojas Marisa é uma empresa do segmento de varejo, só que como eu falei para vocês, no segmento de varejo, nós temos vários tipos de ativos. Temos empresas muito ruins, empresas médias e empresas boas também. Por exemplo, qual é a categoria de lojas Marisa? Empresas muito ruins. Inclusive, ela deu uma enganada boa no último período, certo? Ela fechou aqui no clima do otimismo do mercado com uma alta de mais de 12%, fechando no R$ 1,18. E o que eu chamo a atenção? Nesta última semana, o papel veio batendo no seu novo fundo histórico, R$ 1,04. E subiu forte, ó, após fazer esse novo fundo. Então acaba botando muita sardinhada aqui no jogo, certo? Significa que você não possa ganhar dinheiro? Com certeza não. Sai o prejuízo, né? A gente sabe que o mercado é sem vergonha. Pode ser que faça isso daqui, ó, uma alta forte, mesmo depois de um prejuízo tão forte. Mas assim como pode pegar essa sardinhada que entrou aqui, ó, no último pregão e dar aquela sacaneada, né? Dar aquela puxada forte e depois ficar moendo aí. Então, se você for olhar, Lojas Marisa tá aqui, ó, no seu fundo do poço. Quando você vai olhar o histórico, você vê aqui que lá em 2020, antes da pandemia, ela teria atingido R$ 58. Não, não é isso. É porque a empresa passou por grupamento de ações, certo? Então eu vou olhar com vocês aqui principais pontos deste último resultado. E é que nós tivemos aqui no último resultado da Lojas Marisa. Mais um resultado fraco. Receita, meus amigos, ó, receita. O que a gente espera? Que a empresa, mesmo passando por dificuldade, a receita cresça, né? Ou cresça pouco, mas que cresça. Cresça. Só que não, ó. No trimestre, caiu 34%, caiu de 485 milhões para 320. E no semestre, a queda foi mais forte ainda, mais de 40% de queda, atingindo uma receita de 573 milhões de reais. E o prejuízo agora aumentou 60%, de 63 para 102 milhões, e no trimestre, no semestre, desculpem, alta de 18%, o prejuízo já passa dos 250 milhões de reais apenas neste semestre. E quando vamos pegar aqui, ó, a situação da empresa, ela tá com duas situações bem preocupantes. Ela tá com 1 bilhão 967 milhões de reais em prejuízo e 248 milhões de reais em patrimônio líquido negativo, ou seja, passivo a descoberto. Então, se você pegar os ativos, que são os bens e direitos, e deduzir do passivo, que são as obrigações, as dívidas da companhia, vai ficar faltando aqui para cobrir ainda quase 250 milhões de reais. Então veja que a situação não é das mais confortáveis. Endividamento. Como é que tá o endividamento da companhia? Cara, ela tá literalmente vendendo o almoço, não é nem para comprar o jantar, é para comprar o almoço do outro dia. Pode ser que ela não consiga comprar o jantar. Por que eu tô dizendo isso, ó? Dívida. Nós dividimos a dívida, né, para acompanhamento em dois tipos: dívida de longo e curto prazo. O que é uma dívida de curto prazo? É qualquer dívida que vence em até 12 meses. E longo prazo são as dívidas após esses 12 meses. O que nós temos aqui na Lojas Marisa? Uma piora muito grande em relação ao seu endividamento do primeiro trimestre para cá. Sua dívida de curto prazo, ela subiu de 347 milhões de reais para 675. 675 milhões a companhia tem que pagar em dívidas nos próximos 12 meses. E ela tem 80 milhões apenas
de um total de 755 milhões de reais em dívida que vence depois de 12 meses. E quanto que ela tem em caixa para pagar isso, meus amigos? Aqui, ó. Em caixa são as disponibilidades, né? Que ele vai chamar aplicações financeiras, tem 32 milhões de reais em caixa. E recebíveis de cartão, eles botam até isso. O que eles não receberam, eles já botam como disponibilidade. 65 milhões, então daria 97 milhões de disponibilidade. Mas não é assim que calcula. O que você calcula, caixa e aplicações, que é o que você já tem no seu caixa. Esse recebível de cartões de terceiros, ela pode ficar sem receber, pode ter algum atraso, pode demorar, enfim, pode ocorrer algum problema, né? Então vejo que a gestão de caixa dela aqui não tá das melhores, não tá dando resultado. Então o que a companhia tá fazendo aqui com frequência? Aumento de capital privado e além disso está fazendo a emissão de dívidas através de notas comerciais. Ela já fez 7 emissões de notas comerciais. Na última, ela emitiu aqui 500 milhões de reais em notas comerciais. O que significa? É que ela foi ao mercado privado e pegou esse dinheiro aqui para quitar suas dívidas. E em relação ao aumento de capital, ela lançou mais ações para poder cobrir aqui as suas despesas. Algo que você vai ver com frequência, por exemplo, em Magazine Luiza, em Casas Bahia, em lojas americanas, certo? Então, neste ano, aqui no mês de julho, final do mês de julho, ela fez aqui a arrecadação de 622 milhões 842 mil reais através da emissão de 444 milhões 887 mil papéis, já que o preço de emissão foi de R$ 1,40 por ação. Então nós vemos aqui julho, ó, julho para frente, julho para frente, julho para frente, ó. O preço tava mais ou menos nessa região mesmo. Em junho, ó. Em maio chegou a 1,70 e na mínima tava aqui na zona do 1,40, 1,20 e pouco. Em junho chegou a bater aqui, ó, 1,60 arredondando, e a mínima de junho foi aqui pela região do 1,30 e pouco. E lá no final de julho já tava aqui, ó, 1,30 e pouco, então abaixo do preço de emissão dessas novas ações. E o que aconteceu com o preço depois? Despencou. Por quê? Porque a companhia ela está inundando o mercado com novas ações. E antes disso, há um pouco mais de um ano atrás, a empresa realizou o grupamento de suas ações. Então ela está triturando a sardinhada através de duas coisas muito comuns de empresas ruins fazerem: grupamento de ações, porque você reduz a quantidade de ações da companhia, ao mesmo tempo que você infla artificialmente o preço da ação, o mercado depois vai lá e bate, e através da emissão de novas ações. E isso, com o tempo, fica um ciclo interminável. Você emite novas ações, aumenta a quantidade de ações, mercado inundado de ações, derrubam o preço. Aí o preço está derrubado, você vai lá, faz agrupamento, reduz a quantidade de ações, depois você vai lá, aumento de capital para poder fazer caixa, e isso vai sucessivamente deteriorando o patrimônio de quem investe na companhia, certo? No último grupamento das lojas Marisa, no último não, que é o último, mas pode acontecer outro, já que a empresa está na região de R$ 1, né? Foi o primeiro grupamento, pelo menos registrado, que eu procurei aqui, que ela realizou. Foi um grupamento na proporção de 5 para 1. E esse grupamento, ele passou a valer, ó, a partir do dia 25 de outubro de 2023. Elas passaram a ser negociadas agrupadas. Salvo aqui, ó, 25 de outubro de 2023. Vamos ver, 25 de outubro. 25 de outubro é só você pegar o preço, ó. Em 25 de outubro, o preço, ele abriu 2,29 e fechamento 2,3. 2,3, certo? Então você divide aqui por 5. Então a ação tava o quê? Na região dos 40 centavos, né? 2,03 dividido por 5. Então quando você olha agora a cotação da ação em R$1,18, isso significa, se você está com ele antes do grupamento, você vai pegar 1,18, vai dar aqui aproximadamente 6 e pouco, né? Ó, você pega 1,18 e multiplica por 5, que é o fator de grupamento, né?
Então a ação, ó, ela tá aqui nos 5,90. R$ 6 arredondando. Seria o equivalente antes do grupamento de 6,90, certo? Quer dizer, 6,90 não, desculpem. Aqui é 1,80, você tem que dividir por... Tem que dividir por 5, né? É o contrário. É 1,18 dividido por 5. Desculpa. Voei voando aqui. Desculpa, é 24 centavos, certo? Antes do grupamento. Porque foi um grupamento de 5 para 1. O preço da ação foi multiplicado por 5. Então aqui que nós temos, ó, a multiplicação por 5 e representa, antes do grupamento, uma divisão por 5. Tá? Justamente aqui nessa zona de preço, certo? E tudo indica que a empresa vai continuar assim, ó. Está sendo refletido na sua cotação. Como nós vimos, está aí sendo negociado nas mínimas nos últimos 12 meses. Está aqui com uma queda de 62%. Ela está aqui com todos os seus indicadores negativos. PL, ó, -1, significa que está dando prejuízo. P sobre VP negativo, -4, significa que ela está com o patrimônio líquido a descoberto. Atualmente ela tem 513 milhões de ações. Após o grupamento, ela ficou aqui, ó. Ela ficou com isso daqui, ó. Antes do grupamento, ela tinha isso aqui, ó, 342 milhões, 800 mil ações, certo? Como é que você faz? Você pega esse número. Isso era antes do grupamento, aí dividido por 5, porque agrupou. Então ela passou a ter 68 milhões e meio de papéis. Aí o que é que ela faz aqui? Aí tinha 68 milhões de papéis, né? Ela vem aqui e faz a emissão, cadê? Aqui, ó, pronto, neste ano, de 448 milhões de novos papéis. Então isso aí vai diluindo cada vez mais os acionistas que mantêm os seus investimentos nesse tipo de companhia, beleza?